Bom dia a todos, que alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para adorar o nome do Senhor que vive e reina, Senhor da vida, aquele que está conosco e nos fortalece sempre. Quero fazer uma pergunta para você. O quão fez falta vir à igreja? O quão fez falta congregar com os irmãos? Fez falta? Muito. Muito. De 0 a 10. Quanto fez falta vir à casa do Senhor? 12. Falaram 12 aqui, ó. 12. E por que será que fez falta vir à casa de Deus? Por que será que estar com os irmãos, ou por que será que vir à casa de Deus, será que é apenas por um costume? Quanto tempo você é cristão, irmão? Que eu me lembre. Pequenininho não vale, né? Porque ainda, né? Mas desde que era criança, né? Desde que era criança. Será que é apenas por um costume? Será que é apenas por causa de que eu fui criado nesse ambiente de igreja e agora eu tenho como isso quase como algo rotineiro para a minha vida? Será que é isso que pesa para nós não virmos na igreja? Ou será que é algo que realmente falta no nosso coração, essa comunhão, essa adoração, esse tempo de louvor e exaltação ao nome do nosso Deus? E a minha tese e a minha preposição é que realmente na igreja nós temos uma família, um povo que caminha com o mesmo pensamento, com a mesma ideia. Não é um povo perfeito, a começar pelo pastor. Né? Não é um povo perfeito, a começar pelo pastor, mas que está caminhando para rumo à perfeição, que está caminhando rumo ao Deus que é perfeito. Por isso eu quero te convidar, você a abrir lá no Salmo 133, nós vamos ler ele para a nossa edificação. Nós iniciamos hoje uma série de 3 mensagens falando sobre a comunhão na igreja. Sobre a comunhão na igreja. E hoje nós vamos abordar esse texto do Salmo 133. Fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós temos visto os salmos de romagem com o nosso seminarista Emerson nas mensagens. Você pode procurar lá também, que nós vamos ver todos os salmos de romagem. Está caminhando nesse patamar de mostrar os salmos de romagem de forma muito bonita. Mas convém aqui reportar algumas coisas. A minha temática nessa manhã: igreja caminha junto. Igreja caminha junto é a minha temática nessa manhã. Introduzindo a nossa mensagem, com a entrada do povo de Israel na Terra Prometida, para nós entendermos um pouco mais o contexto que está sendo abordado aqui. Quando o povo de Israel sai do Egito, ele passa um tempo muito longo no deserto até assumir ou entrar, né, na Terra Prometida. Quando o povo de Israel entra na Terra Prometida, o que acontece? As 12 tribos agora são instaladas na Terra Prometida. Aquela terra é dividida em pedaços e é distribuído para as 12 tribos. É distribuído para eles ali. A entrada aconteceu com Josué, né? Eles conquistam a terra, agora essa terra é toda dividida, mas com a divisão houve uma fragmentação.
A conquista foi algo maravilhoso, pelo poder de Deus, pela atuação divina, algo que marcou aquela história. Mas cada um e cada tribo dessa, dividida com o seu espaço, começou a ter o seu local de adoração divididos. É como se nós aqui dividíssemos a igreja presbiteriana Maranata em 12 fragmentos. E nós não reuniríamos mais presencialmente, apenas os 12 fragmentos iriam reunir nas suas casas, no seu departamento, no seu espaço. O que ia acontecer com o decorrer do tempo? Nós íamos ter 12 igrejas. Por quê? Porque perdeu-se a unidade, perdeu o fato de estar junto. Quer ver só? Você com certeza tem amigos da infância, mas se você passa tempo sem encontrar com teus amigos da infância, o que acontece? Eles casam, eles têm filhos, eles começam a viver a vida deles, e você, mesmo sabendo que aquele cara é teu amigão, foi teu amigão, mas ele tem o mesmo grau de relacionamento que você tinha antes com ele hoje? Não. Você perdeu aquele grau de relacionamento, apesar de você ter uma consideração, um carinho muito grande por eles. É isso que aconteceu. Com o povo separado, agora eles têm juízes que governavam todo Israel, os juízes estão governando Israel, os juízes estão determinando as regras e o que está acontecendo na vida deles. O povo agora pede um rei, Deus coloca Saul, que foi um rei muito mau, um rei que não foi bem. Um rei que, apesar de vindo da parte de Deus, temos que entender isso também, apesar de ele ter vindo da parte de Deus, ele não governou bem Israel. Pelo contrário, ele foi um rei que não trabalhou pela unidade. Não trabalhou para andarmos juntos, não trabalhou para o povo andar junto. A igreja deve andar junto, apesar de ter as fragmentações internas, apesar de ter as partes internas, e nós chamamos essas partes internas de força de integração da igreja. Nós temos a Sociedade Auxiliadora Feminina, nós chamamos de SAF. Nós temos a UMP, União Mocidade Presbiteriana, nós temos a UPA. O que é a UPA? União Presbiteriana de Adolescentes. Nós temos a UCP, que é? Isso, mudou um pouquinho agora, né? União de Crianças Presbiterianas. E nós temos a quase que extinta UPH, né? UPH, né? Porque em muitas igrejas nós não temos a UPH, infelizmente. Deveríamos ter em todas as nossas igrejas. Fica aqui um convite aos nossos homens valorosos, para nós termos a UPH. E o que significa UPH? União Presbiteriana de Homens. União Presbiteriana de Homens. Olha só que interessante, hoje eu estou com uma máscara, né, que eu ganhei da Confederação Nacional da UMP, né? Não uso da SAF porque eu não ganhei da SAF ainda, tá bom? Então, o dia que eu ganhar da SAF, Departamento Infantil, irei usar com muita alegria. Olha só, apesar de termos essas facetas, apesar de termos esses pequenos grupos, se nós pararmos e só se reunirmos com esses pequenos grupos, nós iremos deixar de ser igreja no corpo maior. Podemos ter essas partes, essas pequenas partes na igreja, mas em tudo devemos andar junto. E Saul não trabalhou por essa unidade nas 12 tribos, e começou a ter ali a fragmentação dessa unidade. Com a morte de Saul, houve agora o levantar-se de Davi. Davi vem da tribo de Judá, Davi vem da tribo de Judá, ele é instalado e reconhecido pela tribo de Judá como o rei de Israel. Mas as outras 11 tribos não reconheceram Davi como rei. E levantaram o filho de Saul, Isbosete, como o rei das 11 tribos. E o que aconteceu com isso? Judá queria Davi, e as outras, todas as 11 tribos, colocou Isbosete, Isbosete como rei. E aí, ele tinha um problema de locomoção, né, de andar, tinha uma deficiência física.
Mas não é porque esse aspecto da deficiência física, mas é por causa de ser ungido de Deus, foi Davi para reinar. E agora existe uma briga, existe uma luta corporal, não foi uma luta por voto, até porque fosse votar as 11 tribos iria ganhar, né? Porque era 11 contra uma, mas Judá levanta contra as outras, todas as tribos, e começa uma luta física, corpórea, uma luta sangrenta que levou muitas pessoas a morrer por causa da liderança. E quem iria reinar sobre Israel como um conjunto? E Davi, junto com a tribo de Judá, vai lutar pela essa unidade e leva o povo a ser um povo novamente. E não ser mais 12 tribos, ser 12 povos, mas ser um povo, o povo de Israel. Até que Davi e a tribo de Judá viesse a vencer a batalha pela unidade do povo. Agora todas as 11 tribos perdem aquela luta. Muitas pessoas morrem. E agora eles se tornam um povo que vão caminhar. Quando a igreja está fragmentada, dividida, nós entramos num processo de guerra e de disputa entre nós. E muitos sofrem, muitos vão derramar lágrimas, muitos vão derramar sofrimentos e dores. Talvez nós já tenhamos vivido isso em tempos anteriores. Mas olha só que interessante, nesse contexto todo que está sendo desenvolvido, agora vem o Salmo 133. A abordagem é nesse contexto. Olhando esse contexto todo, eu convido você a ler novamente o texto. Olha só o que ele vai falar. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Porque há poucos eles estavam divididos. Há pouco eles estavam guerreando. Há poucos eles estavam levando um à morte do outro. E ele diz assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção. E o que está no final ali? E a vida para sempre. Lembra? Eles estavam lutando, levando outros à morte, guerreando. Mas agora ele fala que essa unidade traz a vida para sempre. Traz a vida para sempre. A bênção de ver, e ele começa o cuidado dos Salmos aqui, no versículo 1, fala assim, essa exclamação, ó, né? A exclamação ó, que inicia o Salmo, é particularmente uma expressão, não somente porque coloca diante de nós o estado que eles estavam, e para o que está agora, mas também para mostrar um contraponto, dizer, olha só, isso aqui existe uma paz, existe uma verdade. Ó, como é bom e agradável, presta atenção nisso, ó, né? Olha para essa questão, que a unidade é bom e agradável, que esses irmãos vivam caminhando junto. A igreja é chamada a caminhar junto, e em primeiro lugar, a igreja que caminha junto, é uma igreja que Deus une, é uma igreja que Deus une. A unidade só pode vir da parte de Deus, e por isso ele fala assim, olha, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. O óleo precioso, esse óleo precioso, ele vai remeter sobre Arão. Arão era um sacerdote. Arão era um homem, um sacerdote que exercia aquilo que era divino, o sacerdócio. E esse óleo aqui não era como um azeite normal, comum, que você poderia ir no mercado e comprar. Mas ele fala que é o óleo sacerdotal. A receita veio dos céus. E nos céus agora existe uma bênção do Senhor para a vida do povo de Deus. E ele vai fazer essa comparação com as figuras mais claras, porque falar sobre unidade, o que é falar sobre unidade? Nós temos que andar junto. Ok. O que mais vamos derivar sobre unidade? O que mais vamos derivar sobre a amizade? O que mais vamos falar isso? Então ele vai mostrar algumas figuras
para ele tentar entender, o povo tentar entender o que está sendo mencionado. E a primeira figura aqui é esse óleo, o óleo sacerdotal, o óleo que era usado pelo sacerdote, o azeite que era usado pelo sacerdote, que descia da barba, era colocado na cabeça, descia sobre a sua barba e ia para as suas golas. Então, olha, Êxodo capítulo 29, versículo 7, fala assim: então tomarás o óleo da unção, ele o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Então pegarás o óleo da unção e derramarás sobre a cabeça, e assim o ungirás. Olha só, ele está falando do óleo da unção, o óleo sacerdotal. Levítico 8:12 fala assim: depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para consagrá-lo. O óleo de Arão é o óleo que foi derramado para a unção. Não é o óleo de cozinha que a gente pegar lá e vai fazer um bife, um ovo, alguma coisa semelhante a isso. Não, mas ele está falando de um óleo precioso da unção. Uma igreja que caminha junto é uma igreja que vive o plano de Deus e que recebe a unidade, a bênção da conformidade e andarmos juntos. Também essa igreja que vai caminhando junto, a unidade é uma coisa rara e abençoada. A unidade não é para ser desprezada. Não é para ser desprezada. Por que eu vou na igreja? Ah, lá é um monte de pecador. Por que eu vou na igreja? Porque lá é um monte de pessoas erradas como eu. Eu já ouvi falar isso. Por que eu vou na igreja? Porque lá tem um monte de pessoas que são erradas como eu. Nós vamos na igreja porque a unidade é uma coisa rara. E rara de raridade, de precioso, rara de algo que deve ser alimentado, rara deve ser, aqui é para nós entendermos que aquilo ali é algo que eu ganhei e que eu não posso desprezar, porque aquilo ali é como uma peça rara, vale muito, e ela é abençoada. A unidade se espalha pela sociedade através dessa unidade que nós temos. Primeiramente, a unidade que Deus nos dá. Ele entra em nossa vida, Ele nos consagra a Ele. Ele unge o nosso coração para sermos dEle. E agora nele, a bênção vai ser derramada. E percebe que Ele fala, vai na cabeça, desce para a barba e vai para a gola das suas vestes. A orla das suas vestes, a palavra de Deus nos diz isso. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A gola, aqui, ou em algumas traduções, boca de suas vestes. Algumas traduções, literalmente seria isso, boca das suas vestes. É por onde passa a cabeça. Que tal se referir às vestes de Arão? Olha só, essa referência aqui, a referência mostrando a roupa sacerdotal, que vai e recebe esse azeite da parte de Deus, que é aqui, e é interessante pensar aqui na gola das vestes de Arão, o que tinha? Existia ali um colar com 12 pedras, cada pedra representando uma tribo do povo de Israel. Olha que interessante, quando ele está dizendo que o óleo cai na cabeça, vai para a barba e vai para a gola das suas vestes, ele está dizendo, agora essa bênção, essa unção, essa consagração que é derramado, não fica apenas no sacerdote. Ele alcança as 12 tribos que estão representadas na gola de Arão pelas 12 pedras que estão no seu pescoço, no colar do sacerdote, para mostrar o quê? A unidade. A unidade das 12 tribos representadas pelo colar que estava nas suas vestes. Convido você a ver Hebreus 11:9. Hebreus 11:9. Fala assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação.
Agora, nós temos algo muito maior ainda. Se a referência a Arão e ao sacerdote Arão e a unção que esse óleo causa, nós temos algo muito maior, porque Jesus não é apenas o sacerdote, ou comparado ao sacerdote Arão, no mesmo nível. Pelo contrário, Jesus é agora sumo sacerdote. Nós temos algo muito maior, e como o nosso próprio irmão, o presbítero Ronaldo, na sua oração, o véu se rasgou, e agora nós temos livre acesso, não apenas ao sacerdote que realiza o sacrifício, nós temos acesso ao sumo sacerdote, que é algo maior, é algo mais elevado, é algo que mexe o nosso coração para nós estarmos em unidade com o Senhor Jesus, e junto com o Senhor Jesus Cristo, nos unimos com os irmãos. Ó, quão bom e agradável ver unidos os irmãos. Essa deve ser o nosso pensamento, esse deve ser a nossa intenção de estarmos juntos. A igreja caminha junto. Se nós estamos apenas aqui, e vivemos aqui, apenas frequentarmos a igreja, nós não vamos viver juntos. Nós só vamos estar juntos. Mas a igreja é um lugar de relacionamento. É um lugar onde nós criamos os nossos filhos. É o lugar onde eles conhecem outras pessoas. É o lugar onde eu conheço outros irmãos. É o lugar que eu devo me preocupar com cada um que entra nesse lugar. Para adorar o Senhor e engrandecer o nome daquele que vive e reina. Para estarmos e compartilharmos a nossa vida. Para recebermos vida e compartilharmos a nossa vida com outros. Para ouvir a história do outro. Para atentar à história do outro. E por isso a igreja faz falta. Por isso andarmos como igreja faz falta. Se nós vivemos separados, iremos viver um evangelho uno, e não a multiforme graça do evangelho do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Muito mais fácil viver separado. Por quê? Porque eu tenho que aguentar só os meus problemas, que já são bastantes. Né? Quando eu estou junto com o outro, eu vou viver o problema do outro também. Eu vou ouvir as lágrimas do outro também. Eu vou chorar com o outro também. Mas juntos nós iremos nos fortalecer mais. Juntos iremos caminhar mais longe. Juntos somos animados e fortalecidos. A igreja caminha junto. E em segundo lugar, essa igreja que caminha junto, ela é fortalecida e animada para continuarmos juntos no Senhor. O Salmo assemelha-se à unidade do orvalho refrescante. E ele trabalha essa figura aqui nos nossos corações. Olha só que interessante, apesar de como o Monte Hermon, ele mostra essa figura, esse orvalho que desce, esse orvalho que vem daquele monte e rega toda a Palestina, rega toda aquela terra e vai trazer vida num lugar árido. Nós estamos lá em casa com um plantio de alguns cactos. Temos uma árvore que nós ganhamos um galinho aqui de uma vizinha nossa, estamos plantando lá um pé de mirra. Nós já matamos também algumas coisas lá também, por muita água ou por pouca água. Né? Algumas plantas têm que regar mais, outras plantas têm que regar menos. Aí até você dosar isso, algumas já foi. Né? Mas tem um cantinho nosso lá agora que nós aprendemos. Cacto, pouca água. Né? Não cacto, muita água. Né? Algumas plantas de raiz, pouca água. Outras plantas de batata, né? Pouca água. Plantas de raiz, mais água. E aí a gente já está aprendendo nisso daí, graças a Deus, nosso cantinho está bonitinho. Tem até um pé de hortelã lá, fazer um chazinho depois, né? Fazer um chazinho depois. Olha só que interessante. Mas um dos princípios que a planta tem que ter é água. E a figura que ele mostra aqui é isso. Ele fala assim, olha, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena ao Senhor a sua bênção. A figura posta agora é sobre a plantação. A figura posta agora é sobre a roça. Se você veio da roça, como eu, por exemplo, vim do interior do Paraná, tínhamos um espaço de roça em nossa casa. Se você veio da roça, você sabe muito bem. Mas você que come alguma planta, alguma hortaliça ou algum arroz, feijão
do teu dia a dia, ou um bife, ou um ovo, você sabe o quão isso é importante para a sua vida, o quão isso é importante para o teu sustento, ter alimento. Um ano que chove pouco, um ano que fica as coisas muito caras. Por quê? Porque tem pouca chuva, e a chuva é necessária para a plantação. No chuva no tempo certo, na hora certa, é bênção para a vida do povo. Deus agora está estabelecendo a bênção através do cuidado divino, através da chuva, através do orvalho que rega. Para quê? Para trazer a unidade, a felicidade, a colheita, a produção, para que haja uma bênção na vida do povo. Olha só, eu quero convidar você a abrir Hebreus 12, versículo 22 e 24, a 24. Fala assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incompatível hoste de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores, que fala o próprio Abel. Olha que interessante. Agora ele fala a cidade do Deus vivo, a Israel celestial. Agora essa cidade que é arrolada aos céus, ao Deus Todo-Poderoso. Ele está mostrando a figura do céu. A figura onde haverá a bênção e o cuidado para sempre. A figura agora que é estabelecida para vivermos em unidade na bênção celestial que irá acontecer lá na frente. Aquilo que Deus promete, Ele realiza. E por isso Ele fala assim, a bênção e a vida para sempre é estabelecida através dessa unidade. A palavra que é habitada para nossas vidas vem nos trazer alívio, alento e força para continuarmos lutando. Olhar e ver as promessas da nação, da unidade, deve ser para mim e para você. E nós podemos relembrar alguns textos que falam sobre isso. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 124, versículo 1, fala assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e percebe que ele vai falar, não é ao meu lado, mas ele fala ao nosso lado, ao povo unido, junto, caminhando para a glória do Senhor Jesus. Salmo 131, versículo 1, fala assim também, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem as de coisas maravilhosas demais para mim, por quê? Porque agora nós estamos num conjunto, nós somos um povo, não o meu, mas o nosso deve prevalecer, não o meu, mas o nosso deve ser algo para a nossa vida. Concluindo a nossa mensagem dessa manhã, quero que você pense o quão é importante estar na casa do Senhor. O quão é importante vivermos em unidade, o quão é importante estarmos vivendo para a glória do Senhor. Uma igreja que caminha, deve caminhar junto, vivendo esse aperfeiçoamento, vivendo essa bênção de andarmos para a glória do Senhor Jesus. E eu quero concluir usando o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 e 12. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Olha que interessante. Quanto mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, viver em paz, vivam em paz, vivam em paz, e o Deus do amor vai nos aperfeiçoando, o Deus do amor vai nos fortalecendo. Talvez você olhe na igreja e veja pessoas que não estão tão aperfeiçoadas quanto você,
E aí você olha assim e fala assim, mas aquele irmão, ele não é tão aperfeiçoado quanto eu, né? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, porque isso é soberba no coração. Mas ele fala para nós andarmos, consolarmos, vivermos em paz e todos buscarmos o aperfeiçoamento. Quanto mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, aperfeiçoai-vos. Ele está falando um conjunto de sermos aperfeiçoados dia após dia, momento após momento, luta após luta, vivemos esse aperfeiçoamento, esse parecer do Senhor de cuidar, de abençoar, de consolar, é continuar caminhando junto como povo e como igreja. Nós estamos em tempo de pandemia ainda, nós estamos em tempo de distanciamento ainda, mas mesmo nesse tempo de pandemia, de isolamento, devemos nos preocupar uns com os outros e vivemos o consolo, e vivemos a paz, e vivemos e sermos da paz, e buscarmos a paz uns para com os outros. Apenas do que está aqui, que não é tão aplicável para o nosso tempo, porque é algo mais cultural, é o ósculo santo, né? É o ósculo santo, os homens ficarem dando beijinhos, né, um no outro, né? Apenas esse daqui, a gente pode criar uma ressalva aqui, porque era o costume apenas daquela igreja, apenas dessa igreja de Corinto, como também era costume das mulheres usarem véus, né? Usarem véus. Se for para dar o ósculo santo, tem que usar véu as mulheres também, né? E diga de passagem, era apenas uma prática da igreja de Corinto, e não de nenhuma outra mais igreja no Novo Testamento, e nem no período do Velho Testamento. Apenas essa igreja tinha a prática de usar véu e do ósculo santo. Aqui, Paulo está mostrando esse amor, esse afeto, não é algo da nossa cultura, é claro também. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que nós estamos ouvindo, vendo, vivendo, devemos praticar. Não adianta apenas falar que ama, e se nós não amarmos. Não apenas dizer que cuida, se nós não cuidarmos. Usar os meios de graça para nós vivermos essa unidade e conformidade no amor do Senhor Jesus Cristo. Devemos olhar para aquilo que Deus quer. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É algo que deve ser para a nossa vida hoje. Nesse tempo de distanciamento, nesse tempo de afastamento, devemos aprender isso. Eu quero mostrar aqui na Bíblia o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Olha só, a igreja de Atos estavam vivendo isso. A igreja de Atos estava perseverando. Eles entenderam como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por isso eles estavam perseverando, insistindo na comunhão, no partir do pão e nas orações. Viver esse evangelho é para nosso tempo hoje. Viver essa graça é para nosso tempo hoje. Abraão, quando está falando ao seu sobrinho Ló, ele trata justamente esse conceito da unidade. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Porque somos parentes chegados. Não haja contenda. Olha, no que depender de nós, devemos viver em paz. A igreja deve caminhar em paz. A igreja deve caminhar na unidade, no apoio e no amor uns para com os outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros, está lá em João 13, versículo 35. Isso deve ser o nosso parecer, a nossa caminhada, a nossa forma de viver. Viver esse, ó quão bom e agradável viver unidos os irmãos. E para encerrar, Jesus na oração sacerdotal, lá em João 17, versículo 21, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. Nós devemos ser um. Uma só igreja, um só pensamento. A fim de que todos sejam um, como
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que verdade absoluta e maravilhosa. E por isso, ó, quão bom e agradável ver unidos os irmãos, porque nós somos um. Assim como Jesus e Deus era um, assim como eu e você também devemos ser um, vivendo no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos ser um de multiformas, com pessoas diferentes. Quando eu olho daqui da frente, eu vejo pessoas diferentes, pessoas com gosto diferente. Tem pessoas que gostam de camisas mais discretas, né? Mais discretas. Outros gostam de camisas mais chegadas, assim, mais parece mais, né? Que ressalta aos olhos, né? Outros gostam de um cabelo mais discreto, outros gostam de um cabelo mais, bem mais, né? Outros já nem tem tanto cabelo, né? Não dá para conseguir pentear. Outros gostam de uma barba mais discretinha, outros gostam de uma barba maior, né? Bem maior mesmo. Outros nem barba gostam. E assim nós devemos viver nessa unidade. Unidade mesmo com a diversidade. Esse é um dilema para a igreja. Vivemos a unidade mesmo com a diversidade. E podemos dizer, ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Deus nos une com a unção vinda de Deus. Mas também, ele fala assim, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção. A vida vem em nós e através de nós para a sociedade que nós estamos vivendo. A igreja que vive em união, vive não apenas para si, mas ela vive em união para abençoar as pessoas à nossa volta. E por isso que Deus ordena a sua vida e a sua bênção para sempre na vida da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Convido você a baixar sua cabeça, nós vamos colocar nossos corações diante do Senhor Jesus, pedindo que Ele venha a nos fortalecer, a nos guardar e a nos alimentar com essa verdade. Que nós possamos viver esse evangelho de transformação, do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, precisamos do Senhor. Nós somos igreja, nós somos povo. Precisamos do seu amor, do teu cuidado, do teu amparo, do teu renovo, do que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Perdoe-nos, ó Deus, às vezes que nós queremos ser individualistas. Perdoe-nos, ó Pai, das vezes que nós não nos preocupamos com os outros como deveríamos. Ó Pai, mas que possamos ser um, assim como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é um com Jesus Cristo, o Filho, e também com o Espírito Santo. Ó Pai, que nós possamos olhar essa trindade maravilhosa e ver que somos unidos para viver a graça, o amor e o cuidado divino em nossas vidas. Se propício a nós pecadores, ó Deus, que possamos nos importar, que possamos nos amar, que possamos nos acolher, que possamos nos fortalecer mutuamente e que, como igreja, sejamos instrumentos de bênção a todas as pessoas que estão à nossa volta. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Convido a cantarmos o hino 128, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa na minha alma com a luz, os
ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha perfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce, ó divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz.